Então, agora falando um pouquinho sobre procedimento, sobre função e método. São 3 elementos básicos de programação que visam facilitar e tornar os nossos algoritmos modulares. Em Java, a gente só tem método, tá? A gente só tem métodos porque todo código nosso está dentro de uma classe. Então, se ele está dentro de uma classe, ele é um método. Mas eu vou explicar para vocês o que é um procedimento e o que é uma função, só para vocês saberem conceitualmente qual que é a diferença. Então, o procedimento é um trecho de código que pode ser executado uma ou várias vezes, sempre que necessário, pode receber ou não um parâmetro e ele não retorna nenhum resultado, tá? Então, por exemplo, gravar dados em disco, enviar um documento para a impressora, exibir uma informação na tela. Eu vou dar um exemplo lá no Eclipse. Então, vamos supor que eu tenha um código a ser exibido aqui, tá? Exibição de código. Imagina que eu queira, em determinado momento, exibir esse código de novo, né? Eu quero executar um trecho de código várias vezes ao longo do meu programa. Para eu não precisar escrever isso várias vezes e para eu separar a lógica disso, eu posso colocar isso dentro de um método, de uma função ou de um procedimento. Lembrando que em Java é tudo método, tá? Mas eu vou explicar para vocês, procedimento é quando eu não tenho nenhum retorno. Até então, a gente estava criando tudo dentro do main. Porque quando a gente executa o nosso programa, é aqui que ele começa, né? Ele vem para o main. Agora eu posso criar um trecho de código aqui, ó. Exibe código. E eu posso ter uma estrutura aqui dentro. Vou colocar esse código aqui dentro. Exibe código, tá? Se eu não escrever nada aqui no main, meu programa, quando eu executar o meu programa, ele não vai fazer nada, tá? Por quê? Ó, ele veio no meu main, não tinha nada aqui dentro, ele simplesmente encerrou o programa. Então, eu criei essa estrutura, mas eu nunca usei essa estrutura. Para eu utilizar, é simplesmente vir aqui e escrevo, ó, exibe código. Quando eu coloco exibe código, abro e fecho parênteses, ele vem aqui, então ele para o que ele está fazendo, vem aqui nesse cara, executa tudo que está aqui dentro, depois ele volta para cá. Olha lá, exibição de código. Então, se eu tivesse aqui ó, um system out antes e depois. Então, ele vai exibir o antes, vai vir aqui, então ele para esse cara, vem aqui, executa o que está aqui, depois ele volta para cá e continua o restante do meu programa. Então, eu tenho o antes, depois eu tenho a chamada a esse método aqui, e depois eu continuo o restante do meu programa, tá? Se eu não tivesse se eu não tivesse aqui no contexto de orientação a objeto, isso aqui seria um procedimento porque ele não tem nenhum retorno. Ou seja, ele vem aqui, faz o que ele tem que fazer e acabou. Ele não devolve nada como resultado, tá? Ele não tem nenhum resultado. Ele simplesmente vai lá, exibe algo na tela, faz uma série de procedimentos, mas ele não tem nenhum retorno, nenhuma volta. Já diferente da função. Na função, também é um trecho de código que pode ser feito várias vezes, só que aí eu quero obter um resultado, tá? Pode ou não receber parâmetros, mas ele sempre vai retornar um resultado. Exemplo, efetuar uma operação matemática, ler dados de um arquivo, solicitar a entrada do usuário. Eu posso ter um outro cara aqui, ó, public, static. Aí, aqui que está a diferença, tá? Vamos colocar aqui soma. Esse cara aqui, ó, é o meu retorno, tá? Quando eu tenho void, esse tipo void significa que eu não tenho nenhum retorno. Quando eu coloco um tipo de dado específico aqui, aí eu estou informando para ele que eu preciso ter um retorno. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, int soma, pode ver que ele já deu erro para mim, ó. Por quê? Se eu coloquei int aqui,
eu necessariamente, não importa o que eu estou fazendo aqui, método soma, não me importa o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que ter um retorno. Return, por exemplo, 0, né? Por que 0? Eu preciso ter um retorno inteiro. Eu não posso vir aqui e retornar olá, porque olá é uma string. Eu não posso retornar 3.5, 4.5, porque é um float. Eu preciso retornar um número inteiro. Nesse caso aqui eu coloquei 0 como teste. E aí, como que fica a chamada disso? Eu vou colocar aqui a mesma coisa, soma, tá? E vou executar. Só que, ó, ele foi lá, método soma, e não mostrou nada, mais nada, né? Por quê? Esse retorno que ele teve, eu preciso guardar isso em um lugar, ou exibir, eu preciso fazer alguma coisa com ele. Eu posso, por exemplo, int resultado igual a soma. Agora eu estou pegando esse resultado aqui e guardando esse retorno dele e guardando na variável resultado. Deixa eu exibir o resultado aqui só para vocês. Resultado. Ou eu poderia exibir direto o método, tá? Não tem problema. Posso exibir direto o soma. Eu posso pegar o soma e colocar ele aqui dentro, tá? Poderia também, né? Só preciso converter isso para string. Mas vamos deixar ele separado assim, para ficar mais organizado. Olha lá, 0. Então, se o meu retorno aqui fosse 40, ele ia mostrar aqui para mim 40. Olha lá, 40. Só que, né, o método soma, retornando um número assim, não faz muito sentido, né? Eu preciso retornar uma soma. Só que para eu retornar uma soma, eu preciso saber o que eu estou somando. E é aí que entram os parâmetros. Parâmetro é aquilo que eu passo para aquela função, ou eu passo para aquele método, ou para aquele procedimento, para que ele possa processar. Então, vamos pegar o exemplo aqui da soma. Imagina que eu quero somar dois números inteiros. Então, eu vou colocar aqui, ó, int a, int b. Eu sempre vou passar os parâmetros dentro do parênteses, tá? Eu vou colocar aqui, ó, dentro do parênteses. E aí, vocês podem ver que o meu método aqui já deu erro, né? Soma deu erro. Por quê? Eu não consigo mais chamar dessa forma. Eu não consigo mais chamar simplesmente soma. Eu tenho que falar para ele o que eu quero somar. Por exemplo, 5 e 10. Ó, 5 e 10. Eu passei dois valores por parâmetros. Por parâmetro. O 5 é o A e o 10 é o B. E aí eu vou vir aqui e vou retornar A mais B, né? Que eu estou somando, então eu estou retornando o A mais B. Ele vai exibir aqui para mim 15. Qual a vantagem? Se eu precisar utilizar isso de novo, eu simplesmente vou aqui e coloco, ó, vamos chamar ele de novo aqui, ó. Agora a soma de 15 com 12. A soma de 7 com 6. Então eu posso chamar esse cara várias vezes. Olha lá, pronto. Eu poderia, por exemplo, fazer uma verificação antes. Só quero somar se for um número... Se a soma for menor que 3, eu vou retornar 0, por exemplo. Posso colocar aqui, ó, se... Tá? Estou inventando essa lógica aqui, só para vocês entenderem. Se a soma for maior que 3, eu retorno 0. Se não, desculpa, se for maior que 3, eu retorno 0. Se não, eu retorno a própria soma. Obviamente, aqui ele vai retornar 0 para todo mundo, porque nenhuma soma foi maior do que foi menor que 3. Se eu colocasse aqui, ó, 1 e 1, aí ele vai retornar o 2 para mim. Olha lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você separa esse código, né, você separa essa lógica, essa regra, e você coloca ela dentro de um método, ou dentro de uma função. E aí, toda vez que você precisar alterar, ela vai se replicar para todas, né, para todas as chamadas, tá? Então, eu posso ter esse método aqui, tá? Imagina ele tem
ele funciona como uma função, porque ele tem um retorno, e esse método aqui ele funciona como um procedimento, porque ele não tem nenhum retorno. E o retorno dele é void, não tem retorno. E, obviamente, ele também pode ter parâmetro, tá? Eu posso ter um... Deixa eu copiar aqui. Eu posso ter aqui um exhib... Eu posso ter até o mesmo nome, mas ele passa string nome. Os nomes aqui, ó, eles só podem ser iguais se os parâmetros forem diferentes, tá? Eu chamei de exibcódigo e exibcódigo. Então, eu tenho uma assinatura onde o exibcódigo não recebe nenhum parâmetro e eu tenho uma assinatura onde o exibcódigo recebe um nome. E aí eu vou exibir aqui, ó, mais nome. Vamos chamar um aqui, ó, vou chamar exibcódigo. Tá vendo? Quando eu começo a escrever e dou Ctrl espaço, ele até aparece para mim aqui, ó. Eu tenho um exibcódigo que retorna void, tá vendo? Ele é um procedimento, porque ele retorna void e ele não recebe nenhum parâmetro. Ou eu tenho uma outra assinatura onde eu posso passar um parâmetro. Que parâmetro é esse? Uma string. Então eu vou passar uma string Marcelo, por exemplo. E aí quando ele chamar, deixa eu escolher essa linha, o primeiro ele vai aparecer exibição de código, o segundo vai aparecer exibição de código Marcelo. Olha lá, exibição de código Marcelo, e depois os métodos de soma que eu passei. Então, aqui, eu vou colocar, vamos mudar esses nomes aqui, ó, exibe, mensagem, eu vou colocar mensagem padrão. Aqui eu vou colocar exibe mensagem, vou colocar olá e o nome que foi digitado como mensagem. Então eu posso ter com parâmetro, não, sem parâmetro, né? Eu não passei nada, ou eu posso ter com parâmetro. E aqui eu posso ter vários parâmetros, tá? Posso colocar, vamos criar uma outra aqui, ó. Public static void exibe nome completo. E aí eu vou ter obrigatoriamente que passar um nome e um sobrenome. E aí eu vou exibir aqui sysout nome mais, vou dar um espaço, mais sobrenome. Quando eu for fazer essa chamada, né? Vamos colocar, deixa eu voltar aqui. Quando eu for fazer essa chamada, exibe nome completo. Ele vai passar Marcelo e no sobrenome se eu executar isso daqui, olá Marcelo, né? Eu chamei o exibe mensagem, mensagem padrão. Depois o exibe mensagem passando Marcelo, ele vai falar olá Marcelo. Depois o exibe nome completo, ele vai falar Marcelo de Oliveira. O método é o mesmo que utilizar um procedimento ou uma função, mas a gente usa essa nomenclatura de método quando a gente está trabalhando com orientação a objeto, né? E como o Java é orientado a objeto, então todas as construções ali são métodos, tá? Mas aí quando eu tenho void, esse método ele está funcionando como um procedimento, porque ele não está retornando nada, e quando eu tenho um retorno, que pode ser um inteiro, pode ser uma string, tá? Pode ser qualquer tipo de dado, e aí ele está funcionando como uma função. O próprio systemout, né? Ele é um método, né? Se você for colocar system.out.println, ele é um método, tá? De uma classe chamada system, e ele recebe um parâmetro. Qual é o parâmetro? O texto. O texto que você passa aqui dentro é o parâmetro que você está passando para o systemout. E ele faz, né? Isso aí está abstraído, tem uma abstração que você não sabe exatamente o que ele está fazendo. Você sabe que ele exibe uma informação na tela. Mas tem uma série de comandos que são executados ali.
O exemplo, calcular a soma de dois números, né? Como a gente viu ali. Então, eu preciso desses dois números. Se eu preciso receber esses dois números são parâmetros, tá? E aí, como aqui eu tenho o int, ele vai ter um retorno. Então, eu preciso ter esse return e eu tenho que retornar um número inteiro. Cria um método que receba 3 caracteres por parâmetro e retorne uma string. Então, como que seria a construção desse método? Vou colocar aqui, ó, public static. Aí não é void, né? Meu método, chamar assim. Eu falei que ele recebe 3 caracteres e retorna uma string. Se ele retorna, eu tenho que colocar aqui string. E aí, os caracteres que ele recebe, vai ficar aqui, ó, char A, char B e char C. E aí eu tenho que ter um return, vou botar aqui um string vazio, por exemplo. Tá? Então, esse meu método, ele recebe 3 caracteres, então se ele recebe são parâmetros, eu coloco dentro do parênteses, e ele retorna uma string, tá? Mas vamos imaginar que essa string ela é a soma, né, desses três caracteres, mas aqui não está nem pedindo para a gente fazer nada, é só para a gente construir a assinatura do método. Então, se ele retorna, ele vai ficar aqui, antes do nome, tá? Gravem sempre esse formato aqui, tá? Quando a gente for estudar orientação a objeto, a gente vai ver que não necessariamente ele precisa ser public, né? Ele pode ser private, pode ser protected, mas aqui para a gente simplificar, como a gente não está trabalhando com várias classes, vamos criar tudo como public, tá? Então eu vou criar public static, vou colocar o tipo de retorno, o nome do seu método, o nome do... Você vai colocar, por exemplo, aqui, soma dois números, vou chamar de soma. Eu quero exibir um nome, exibe nome completo. Então, o nome que você vai dar para ele, e aqui dentro os parâmetros. E aí, lembrando, esses parâmetros aqui, A, B e C, eles só existem aqui dentro, né? Eu não consigo utilizar esse A aqui, caractere, dentro de um outro, né? Eu não posso vir aqui e colocar o A. Ele não vai conseguir enxergar esse A aqui. Outro exemplo aqui, um método que receba um número float como parâmetro e não retorne nenhum valor. O método deve se chamar setPoint. Então, como que vai ficar esse cara aqui? Se ele não tem nenhum retorno, void. Se ele vai receber um float como parâmetro, eu coloco aqui o float num. E por último, eu vou fazer esses 3 exercícios aqui. Ou eu vou deixar... Não, eu vou deixar esses caras para vocês fazerem. Eu quero que vocês escrevam, tá? O primeiro, o procedimento que receba por parâmetro 2 números inteiros, x e y, calcule e mostre na tela a multiplicação do número x pelo número y. Desenvolva uma função que receba 2 números inteiros, muito parecida, né? Vai receber x e y, só que eu não quero que você exiba agora a multiplicação ou a soma desses números. Eu quero que você exiba a soma de todos os números de x até y. Então, vamos supor que o primeiro é o 2 e o último é o 8. Então, eu quero que você mostre a soma dos números de 2 até 8. Então, ele vai receber por parâmetro x e y, e o que a função vai fazer? Ela vai retornar, então ela tem um retorno inteiro, e o retorno é a soma de todos os números de x até y. Então, obviamente, dentro da sua função ali, você vai ter que usar um for, ou vai ter que usar um while, né? Você vai ter que usar uma estrutura de repetição. O outro é uma função que vai receber 4 notas, então ele tem 4 parâmetros. Ele vai, dentro da sua função, você vai calcular a média dessas 4 notas e vai retornar true ou false para aprovado ou reprovado. Então, o tipo de retorno é booleano, porque eu vou retornar true ou false, considerando a média igual a 7. E o último é escrever um procedimento que receba 2 números inteiros e uma operação aritmética. E aí, de acordo com a operação, você vai exibir na tela o resultado da operação. Ele vai receber tanto os números quanto a operação. Então, ele vai receber o sinal de mais ou de menos, de vezes ou de divisão. E aí, você vai exibir o resultado de acordo com a operação que foi solicitada. Ok?